Bem, a partir de agora a gente vai analisar o segundo exemplo de exercícios de estequiometria. Você vai ver a partir da análise que esse enunciado, esse exercício, tem um grau de dificuldade um pouquinho maior do que o da página anterior. Então vejamos, uma das substâncias presentes no gás de cozinha é o propano. Durante a queima do propano, o gás oxigênio é consumido e ocorre a produção de dióxido de carbono e vapor d'água. Considerando a queima de 8,8 gramas de propano, calcule a quantidade em mol de oxigênio consumido. Então vamos interpretar esse enunciado. Primeiro, repara que ele não me dá a equação química que representa a reação do enunciado. Porém, cada substância que ele fala, cada substância que entra no meu enunciado, ele me dá a fórmula molecular. Então, gás oxigênio, O2. Dióxido de carbono, CO2. Propano, C3H8. Vapor d'água, ele não deu por quê? Porque, independentemente do estado físico da água, sendo sólido, líquido ou vapor, a água continua sendo água, H2O. Então, quer dizer, a partir dessa análise, a gente pode, como primeiro passo, montar a minha equação. Então, lembrando que ele diz que durante a queima, qualquer queima, é necessário que haja como um dos reagentes, obrigatoriamente, o gás oxigênio. Lembrando que queima ou combustão é a mesma coisa. Então, sem oxigênio, não há queima. Primeira coisa. Então, está aqui, durante a queima do propano, o gás oxigênio, então ele está queimando o propano. Isso quer dizer que quando você liga, o fogo do fogão da sua casa, você, a partir do auxílio do oxigênio do ar, porque o fogão, o gás de cozinha, um dos componentes, é o propano. Ele está sendo queimado. Então, quer dizer, o propano está sendo queimado com auxílio de quem? Do oxigênio. Então, os reagentes da minha equação são propano e oxigênio. E aí ele continua. O oxigênio é consumido e ocorre a produção. Lembra que a minha setinha indica a produção de dióxido de carbono, fórmula molecular, CO2, está aqui. E vapor d'água, está aqui, H2O. Se você quiser estado gasoso, estado gasoso, estado gasoso e estado gasoso, é só botar aquele Gzinho aqui embaixo. Como não interessa para mim isso por enquanto, pelo menos nesse exercício, não vou nem perder tempo com isso. Então, a primeira coisa, li o enunciado, vi que o carinha não me dá a equação que representa a reação do enunciado. Eu monto a minha equação. E aí eu vou ver, quando eu monto a minha equação, que o número de carbonos no reagente não é igual ao número de carbonos no produto. Oxigênio é a mesma coisa, 2 aqui, 2 e 1, 3. E o hidrogênio, 8 aqui e aqui 2. Então, após montar a equação, o segundo passo, lembrando, aqui a gente vem passo a passo para explicar tudo para vocês. Claro que numa prova você não vai fazer isso. A partir do momento que você montou a tua equação, você já equilibra. E a partir do momento que equilibrou, você já vai calcular o que ele pede. Aqui não, aqui a gente vem devagar, sem pressa. Aqui a gente tem tempo. O tempo está a nosso favor. Numa prova de vestibular, não. Você lembra daquele papo da velocidade de raciocínio. Você tem que raciocinar rápido. Muito bem. Para balancear essa equação, ou seja, balancear é o mesmo que você fazer com que o total de átomos do reagente seja igual ao total de átomos no produto. Aí eu venho aqui, continuação do segundo, A palavra macho, ela está aqui para mostrar para você a ordem dos elementos que você vai ter dentro de uma equação química que equilibrar. Então, nota que eu coloquei cores diferentes para você ver o que não tem. Metal, ametal, carbono
hidrogênio e oxigênio. Metal não existe na minha equação. Eu só tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. A metal verde também não existe na minha equação. Eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o primeiro a ser equilibrado é o carbono. Repetir, lembra, eu aqui estou passo a passo. Você já faz direto aqui. Carbono eu tenho 3 no reagente. Carbono eu tenho 1 no produto, coloco o índice 3 na frente. Lembrando que esse 3, a partir de agora, multiplica tanto o carbono quanto o total de oxigênios. Então, se uma molécula de gás carbônico tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio, 3 moléculas vai me dar 3 átomos de carbono e 6 de oxigênio. Lembra que eu estou falando molécula, mas a gente vai trabalhar com mol. Assim que a minha equação já estiver toda equilibrada, cada índice desse, já que eu estou falando de estequiometria, lembra de relação numérica, vai me indicar quantidade de mol. Isso no equilíbrio, perfeito? Então, voltando, eu tinha 3 no reagente, eu agora tenho 3 no produto, carbono equilibrado. Repeti a equação que já tinha 1 mol, porque aqui eu já mexi. Se eu tiver que mexer de novo, isso aqui vai ter que ser modificado novamente. Então, quando eu botei o 1 aqui, é para dizer que eu já toquei nesse carinha. Quando eu boto 3 aqui, é para dizer que eu já toquei nesse carinha. Segundo, agora, depois de carbono, agora eu tenho hidrogênio. Aqui eu tenho quantos átomos? 8. Como eu só tenho hidrogênio na água, eu vou ter que multiplicar a molécula de água por quanto para ter 8 hidrogênios? 4. Lembrando que esse 4 multiplica tanto o hidrogênio, 8, e agora tem 8, está equilibrado, quanto o oxigênio. Ele multiplica toda a molécula. Se uma molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, em 4 moléculas, olha a proporção, eu tenho 8 de hidrogênio e 4 de oxigênio. Como eu tenho 8 aqui, reagente, e agora eu tenho 8 aqui, produto, hidrogênio também está equilibrado. Já equilibrei o carbono, já equilibrei o hidrogênio. E, finalmente, nota que tem índice, já tem índice, já tem índice. Só falta aqui. Então, agora eu vou equilibrar o oxigênio. Então, agora eu vou lá para o produto. Aqui eu tenho 6. 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 4. 6 daqui, desculpem, com mais 4 daqui, 10. Por quanto eu tenho que multiplicar a molécula de oxigênio para ter o total de 10? 5. 5 vezes 2, 10. 10 no reagente, 6. 3 vezes 2, 6. Com 4, 10. 10 no produto, oxigênio equilibrado. Então, a equação dada no enunciado está aqui. Perfeito? Já equilibrada com seus índices. Agora, eu posso ler, segundo a estequiometria, que 1 mol de propano reage com 5 mols de gás oxigênio, produzindo 3 mols de gás carbônico, mais 4 mols de vapor d'água. Agora, olha que interessante o terceiro passo. O carinha só fala aqui, em propano. Tá vendo aqui? Massa de propano. Botei da mesma cor, para saber que 8,8 gramas foi a massa de propano que foi queimada. E ele quer saber a quantidade em mol de quem? De oxigênio. Então, eu coloco para vocês, no terceiro passo, como é dada a massa de propano, 8,8 gramas, e pedida a quantidade de mol de oxigênio, iremos trabalhar somente com essas duas grandezas, e especificamente com essas duas substâncias. Então, eu tenho 1 mol de C3H8, propano, tá? Que reage com 5 mols de gás oxigênio. Eu não vou tocar em gás carbônico nem água, porque não entram no meu enunciado. No exercício passado, lembra que eu coloquei bolinhas cor de rosa para dizer que não entravam? A partir de agora não.
Só que aqui eu falei em mol, mas ele me dá o quê? Massa. Então, para esse cara, eu tenho que calcular massa molecular e multiplicar pela quantidade de mol da equação equilibrada. Os índices aqui, eles serão obrigatoriamente colocados na minha regra de 3. Então, a massa molecular, eu vou direto para cá, ó, tá? 1 mol de C3H8, tá? 3 carbonos, tá aqui. Massa atômica do carbono, só que eu boto para massa molar, lembra que está em gramas, 12 gramas, desculpe, o que vai dar 36. Mais, eu tenho 8 átomos de oxigênio, cada um 1 grama, tabela periódica. Então, eu tenho 36 mais 8, 44. Como eu só tenho 1 mol, o total em massa de propano queimado, segundo o enunciado, tá? E segundo a minha equação equilibrada, é de 1 mol. Então, é 1 vezes a massa molar. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Trouxe para cá. Se é 1 vezes a massa molar, é 1 vezes 44. Total, 44 gramas de propano que foram queimados, tá? Que corresponde, aqui é direto. Como ele quer em mol de oxigênio, já está aqui, não são 5 mols, olha aqui, ó, já vem direto. Então, eu ponho estar relacionado a 5 mols de gás oxigênio. Perfeito? Está aqui, ó, 44 gramas, já que ele me deu massa, está para 5 mols. A massa, lembra que a primeira linha é minha, é o que eu calculo. Se aqui fosse 2, 2 vezes a massa molar, que seria 2 vezes 44, 88. Se fosse 3, e assim sucessivamente. Aqui direto, se é mol, basta pegar o índice e multiplicar por mol. Então, aqui eu tenho 5O2, 5 mols de O2. A massa que ele me deu de propano, propano embaixo de propano, massa embaixo de massa, gramas embaixo de massa, de gramas, está para o que ele quer, que é justamente a quantidade em mol de oxigênio, X. Começando por X vezes 44, é igual a 8,8 vezes 5, está aqui. Peguei o 44 que multiplicava e passei para lá dividindo. Então, ó, coloquei na mesma cor, refere-se ao propano, refere-se ao oxigênio. Continua. Bem, 8,8 dividido melhor, né? 8,8 sobre 44. Esses dois números são múltiplos, ou seja, se eu dividir 8,8 por 8,8, pelo menor, vai dar 1, está aqui em branco. Se eu dividir 44 por 8,8, vai dar 5, está aqui em branco. Então, eu, ó, simplifiquei. Peguei 8,8 e 44 e dividi pelo menor. 8,8 por 8,8, está aqui, 1, branco. 44 pelo menor, 8,8, 5 em branco. Então, eu tenho que x é 1 vezes 5 sobre 5. X igual a 5 sobre 5, x igual a 1 mol de O2. Então, reparem que a coisa é muito fácil. E agora eu não preciso, na minha resposta, colocar a equação inteira. Eu vou no enunciado, vejo quais são as substâncias que ele tocou. E eu só vou colocar essas substâncias tiradas da minha equação equilibrada. A quantidade de mol tem que estar aqui no meu cálculo, tá? Ó, tanto para um quanto para outro. Se ele me der a relação aqui, foi de massa para mol. Podia ser de massa para massa, mol para mol, mol para número de moléculas, mol para volume molar, massa para volume molar, massa para quantidade de moléculas. Lembra da relação numérica? Para isso que a gente deu. Então, nota que não é difícil isso. Porém, lembra daquela velocidade de raciocínio? Então, eu não preciso perder tempo, como eu sempre falei. O enunciado do cara te leva a um formato de regra de 3, onde geralmente o cara me dá múltiplos aqui, ó. 44 e 8,8 são múltiplos, ou seja, se eu pegar 44 para transformar em 8,8, eu vou pegar isso aqui e dividir por 5 para chegar aqui. Lembra que eu falei no exercício passado, o que acontece de um lado, obrigatoriamente acontece do outro? Então, se de 44 para passar para 8,8, eu dividi por 5, 5 mol também vai ser dividido por 5. E 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1 mol. É muito mais rápido. Que isso? Para que eu vou fazer essa conta, perder? Claro, cuidado, tem que ser múltiplos.
Então você divide e vê se vai dar número inteiro. Se der número inteiro, vai ser múltiplo. É assim que a gente faz. Então, se aqui, daqui para cá, ó, daqui para cá, eu dividir por 5, obrigatoriamente daqui para cá, eu vou dividir por 5. E 5 mol dividido por 5 vai dar quanto? 1 mol. Eu não preciso perder esse tempo. Tranquilo, gente boa? Então, nota como uma matéria muito fácil. E cuidado, tá? Com a matemática, cuidado com a divisão, multiplicação. Perfeito? E vê sempre se você pode trabalhar com múltiplos. Basta você dividir os caras, tá? E se der número inteiro, eles são múltiplos. Então você vê o que aconteceu daqui para cá e vai acontecer obrigatoriamente daqui para cá. Então viram que é muito tranquilo. Lembra que nossos exercícios, quando a gente fala gabaritado, é isso, ó, discutido com vocês, passo a passo. Quando a gente equilibra uma equação, a gente equilibra cada fase, cada elemento. E lembrando da palavra macho, é ela que vai indicar para a gente qual é o primeiro elemento que a gente vai equilibrar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Tranquilo, gente boa. Macho, não pode esquecer dela. Tranquilo? Um grande abraço e até a próxima página.